A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, mais um vídeo pelo canal Crescendo em Cristo, né? Mais um vídeo sobre fé em Deus, né? Falando sobre o arrependimento e a fé em Deus, né? O arrependimento de obras mortas e fé em Deus. O vídeo vai para lá para a playlist dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Eu vejo esse vídeo como muito importante, né? Na verdade, todos esses vídeos dessa série são muito importantes. Olha, não é querer falar, mas eles são bem, um conteúdo bem espesso, bem forte, bem baseado, sabe? Eles bem concentrado. E a mim, pelo menos, tem me auxiliado muito no crescimento e edificação do reino, né? Crescimento pessoal, né? Porque, vamos ver lá, aqui em Abacuque, tem uma fala que é muito importante que Deus nos transmite, porque às vezes a gente pensa que é só conosco, né? Que é só assim, tô fazendo obra lá fora, agora não tô fazendo nada lá fora, então parou e tal, então não tô fazendo nada, mas não é. No livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 19, fala assim, ó, Jeová, o último versículo, olha, do livro de Abacuque, Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha que forte isso aqui. E por esses últimos dias, Deus tem me mostrado muito vídeo dessas cabras monteses, sabe? Que andam nas montanhas. Cara, elas escalam, elas andam na montanha íngreme, assim mesmo, elas andam. E eu estava mostrando para minha esposa, para Jéssica, e nós ficamos admirados de ver esses animais andando por esses lugares, sabe? É impressionante mesmo. Verifique vídeos assim sobre as cabras monteses, sobre essas coisas, sabe? E eu vejo que quando ele fala aqui das servas, me vem como que é esse animal, sabe? Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. E eu vejo que todos nós temos um lugar destinado para atingir de altura. Em mim, que nem Jorge mesmo, que nem você mesmo, e eu tenho que andar sobre tudo que Deus me deu aqui na face dessa terra, sabe? E se eu deposito no Senhor, se eu estou com o Senhor, Ele me faz andar sobre as minhas alturas, tudo a extensão do que eu tenho para ser usado, para viver, o propósito que eu tenho vai ser alcançado, não vai ficar pela metade, não vai ficar, sabe? A gente vai alcançar, porque é o Senhor que está comigo, Ele me fará andar sobre as minhas alturas. Então a edificação não para a todo instante, a todo momento. E é impressionante isso, sabe, irmãos? Então eu queria dar uma continuidade aqui nesse vídeo do arrependimento de obras mortas com fé em Deus. Nós já estamos em fé em Deus, eu só vou contextualizar algumas coisas aqui para a gente ficar bem visível, para nós contrastar algumas coisas, para ficar bem visível, assim, para nós, essa dinâmica, né? Porque, se lembra, nós estávamos cativos, vamos pegar aqui. Nós estamos cativos no deserto, como lá no Egito, eles estavam cativos no Egito, né? Eles estavam cativos no Egito. E vamos supor que aqui é o Egito. Aqui é um local de prisão, um local de cativeiro, um local de dificuldade. E aqui no Egito, esse reino das trevas, que é um mundo, propriamente dito, que eu digo assim, é um mundo em questão de não conhecer a Deus, não se importar com Deus, com o nosso Criador, com tudo que está preparado para nós, que foi desenvolvido para nós, para que nós somos feitos, para o nosso Criador. Esse Egito, esse mundo, essa prisão, essa matrix, vamos colocar assim, ela vai produzir em nós tristeza, impureza, amargura, inveja, ódio, idolatria, injustiça, iniquidade, depressão, vaidade, orgulho, raiva, né? Isso que eu fiz assim, eu fiz isso há 15 anos atrás. 15 anos atrás eu fiz isso, eu estou vendo agora, eu estou ficando maravilhado com o que eu fiz e não tinha alcançado a inteireza dessa questão. Então,
não adianta, enquanto nós estivermos nessa fase de arrependimento, nesse mundo e não tivermos arrependimento, nós vamos estar envoltos em tudo isso, em tristeza, amargura, injustiça, inveja, ódio, idolatria, né? Concupiscência, como é que eu vou falar? Ganância, toda essa gama de coisas, decepção, vaidade, orgulho, iniquidade, raiva. Então nós estamos envoltos em tudo isso aqui no Egito, no mundo, mas nós saímos daqui conduzidos por Deus, Deus provê a libertação para nós, e nós atravessamos o deserto para chegar na terra prometida, na fé em Deus, porque em fé, quando a gente tem fé em Cristo, nós já temos a vida eterna, né? Em diversos versículos o Senhor fala assim que, né? Quem crê nele já tem a vida eterna. Então a gente já sai desse âmbito, né, e entra nesse outro âmbito. E aqui, onde aqui tinha injustiça, tudo aquilo que a gente falou, aqui vai ter o quê? Paz, justiça e alegria. O reino de Deus, ele é composto disso, do Espírito Santo. Paz, e a paz que excede todo entendimento, sabe? Então, você sair desse reino, dessa coisa, e é pelo arrependimento. Você olhar pro lugar que você está e tomar consciência. Não é um lugar meu isso aqui. Eu não sou daqui. Não é do meu lugar aqui. Não é o meu reino. Cara, é impossível você não ver, a não ser que daí você vai estar em egoísmo mergulhado, porque daí você vai estar olhando para você, não, mas eu tô com meu carrão, minha casona, minha piscina, meu empregão, tal, tudo aqui, tá, né, então eu tô bem, então eu não tô preso. Cara, prisão mental, porque o teu irmão do teu lado, na rua, tá mendigando pão, cara, tá passando inverno na rua, tá prisioneiro de bebida alcoólica, mijado e cagado na rua, com as crianças pedindo pão, pedindo real, e você tá no bem bom, e você não consegue ver essa disparidade, essa injustiça, você tá prisioneiro, mano. Cara, tá prisioneiro, eu tô prisioneiro. Você consegue entender isso? O Senhor Jesus, ele veio confrontar, ele veio modificar todos os valores. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Ouviste que foi dito, no reino desse mundo, com vocês não vai ser como no reino do mundo. O príncipe vai ser servido, não. É o maior servirá o menor. Quem mais serve é o maior. A ordem é totalmente invertida. O Senhor vem confrontar e desmontar a Matrix, a qual você e eu estamos presos. E é terrível, irmão, quando a gente perceber, você está cego no mundo, não consegue perceber essas coisas fatalmente. E quando chegar a realidade do fato, mesmo, porque não se engane, mano. Não se engane. A planta, a roseira, quando é arrancada a rosa vai arrancada da roseira, ela vai ficar linda um bom tempo, já tá uma rosa para você. Nossa, que linda e tal. Pode pôr até num copo d'água. Copo d'água ali, ela vai ficar bonita. 1, 2, 3, 4, 5 dias. Mas é questão de tempo para a corrupção, para a morte avançar e destruir, murchar e destruir ela. Assim somos nós. Pode ter um mundo, cara. Você vai estar preso, cara. Você pode ter tudo, teu dinheiro, cara, do mundo, cara. E pode dar tudo para os pobres ainda. E se não tiver amor, se não tiver essa consciência de Deus real, amor, não é nada. De tão forte que é essa matrix, essa prisão, esse ciclo é horrível, né? Egoísmo, orgulho, toda essa gama de injustiça que está aqui. Eu exemplifiquei assim, quer ver? Eu exemplifiquei assim para mim. Eu fiz aqui, ó, eu fiz uma bola, fiz uma minha, daí fiz injustiça, inveja, medo, orgulho,
Cara, todas as coisas, a gente está dentro desse ciclo aqui, ó, e está infestado isso aqui, estamos numa prisão sem ter arrependimento ainda, porque é o arrependimento que é a porta que vai nos mostrar, o olho que vai se abrir, vai mostrar o que é esse mundo. Se você for por aqui nessa rua, você vai pegar um monte de coisa. Aí tem o deserto, e você passa para outro sistema, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Aqui, arrependimento e aqui é fé. Aqui é fé. Aqui, orgulho, tristeza, dor, choro, injustiça, toda a gama de coisas que você já imagina nesse mundo, nessa condição que a gente está aqui agora. E a gente atravessa o Mar Vermelho, a gente atravessa o Jordão pela concessão de arrependimento para nós. E entramos no fé em Deus, que é o reino de Deus, daí paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É totalmente diferente. Não, tá bom? Então, eu queria contextualizar isso para você ter uma noção. E você precisa ter uma noção exata do lugar que você está. É que nem o AA e o NA. O primeiro passo é você perceber que você é cativo, que você não pode, que você está sob um domínio. Para depois você toma consciência, daí depois você vai tomar uma atitude. Se você não tomar, é que nem o povo lá no Egito, eles estavam lá e estava tudo bem, Deus não desceu para ajudar eles lá, eles estavam cativos, Deus não desceu para ajudar. A palavra diz assim, e eles clamaram ao Senhor, quando eles clamaram ao Senhor, que o jugo foi extremamente mais pesado, eles clamaram ao Senhor, aí o Senhor desce, aí eu ouvi, e desce para auxiliar. Se for ver lá em Êxodo, é assim que está, comecinho de Êxodo. Então, enquanto ia clamar, Senhor, me tira dessa prisão, eu suplico ao Senhor, Pai, abre os meus olhos espirituais para me perceber, senão você vai estar numa gaiola de ouro, com tela colorida, com celular iPhone 17 Pro Max, ou Samsung, ou top de linha, ou qualquer uma marca aí, não estou fazendo propaganda de marca, que são todos os tops aí, e vai achar que está tudo bem bom, meu irmão. E vamos perder a oportunidade dessa vida que Deus nos concedeu de glorificar o nome dele, né? Então tá. Então essa é a parte. E a necessidade de desenvolver fruto de arrependimento. Agora que vai fazer um outro contraste aqui. Então, o arrependimento, ele vai falar do quê? O arrependimento ele é relacionado à confissão. A conversão é relacionada à fé em Deus. A gente está vendo arrependimento e conversão. Arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor. Né? Arrependimento, confissão. Eu confesso ao Senhor. Conversão, agora eu tenho fé nessa nova vida. Arrependimento é reconhecimento genuíno quando você está fora do propósito de Deus. Não via como pecado, agora vê. Não via como obra morta, mas agora vê. Conversão é reconhecimento de que quando você está fora do propósito do Senhor, é impossível alcançar o favor de Deus pela fé. Não tem como, se você está fora do propósito, como é que você vai alcançar o favor de Deus? Arrependimento é isso. Você não via como pecado. Repare, quando você não tem nada de Deus, você faz tudo quanto é coisa de onda, vê pornografia, desenfreadamente, consome pornografia, adultério, forma tudo que não prestar, você consome e não te acusa. Mas se você vem para perto de Deus, se você tem uma linha de medir, se tem um plumo, e você, vou começar a vir para Deus e tal, não sei o que, nem eu, Jorge, eu consumia pornografia, usava droga, usava tudo quanto é tipo de droga, bebidas, adultério, tudo que era possível eu usava.
E achava legal, não tem problema nenhum. Achava bonito falar assim, vamos adulterar. Puxa, eu achava bonito isso, não conseguia entender isso. Mas depois, quando eu fui me aproximando de Deus, pela palavra, eu fui sendo confrontada pela palavra, eu fui querendo chegar mais, eu quero chegar mais perto, mas daí encontrei esses obstáculos. Mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí que eu fui vendo, nossa, quem eu sou? Nossa, que lugar que eu estou inserido. Como Isaías, ele teve uma visão de Deus, Isaías 6, ele falou assim, ai de mim que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele teve uma visão de Deus e uma visão do local que ele estava e de quem era ele, por conta do resplendor de Deus. Quando você chega perto de Deus, você vai ver quem é você realmente, sabe? E quanto mais perto, mais você vai ver. A luz vai mostrar. E é só assim que você vai conseguindo ter essa percepção. Então você não via como pecado, agora vê. Você não via como obra morta, agora vê. Coisas que eu, Jorge, faço agora, que eu acho que são top, não sei o quê. Quando eu chegar mais perto de Deus, eu vou olhar para mim e falar, meu Deus, como que eu fazia isso ainda? Como que esse meu procedimento eu achava que estava agradando a Deus ainda? Usar a arca da aliança vai cair no chão, que é a presença de Deus, ele vai segurar com todo carinho e amor para que não caia no chão para proteger, leva um raio. Mas como se ele estava fazendo uma coisa boa, achava que estava de boa atitude, de bom querer, todo mundo, né, quer, mas não é do jeito que a gente quer. Deus está para nos mostrar o que é real, o que é a realidade. Você não vai sair. Infelizmente, eu digo para você e para mim, se eu não me submeter à palavra, se eu não entrar pela linha, pelo prumo, pela régua, eu não vou sair da Matrix. Eu não vou sair dessa condição. Eu não vou alcançar. Não vai. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E não é uma coisa imposta, não é que eu vou impor para você, ou Deus vai impor para mim. Se eu quero ver a Deus, se eu quero sair desse plano de existência maligno, dessa escravidão, desse lugar, desse Egito, esse lugar a gente usa a palavra Egito, mas Egito é uma bênção lá, a cidade, o plano lá. Isso eu estou falando em contexto espiritual, contexto, né, simbolizando um lugar de cativeiro, né? Que aqui é onde que eu tô. E é mental, não é físico. O libertador não é um libertador político, é um libertador espiritual. O reino de Deus está aqui dentro de mim. Não, você vai viajar, você vai. E isso vai continuar do mesmo jeito, até que o Senhor venha decidindo e organizando todas as coisas. Mas você já faz o salto quântico. Você sai desse Egito, dessa prisão, e passa por uma vida de fé em Deus agora, aqui e agora. Agora a salvação. Pensar como Deus, arrependimento é pensar como Deus sobre o pecado. A conversão é pensar como Deus sobre as possibilidades que a fé pode realizar. O arrependimento pela confissão se alcança o perdão. A conversão, pela fé, se alcançam as bênçãos da nova vida. O arrependimento tem quebrantamento. Na conversão tem esperança. Arrependimento, a circuncisão do coração, olhar para dentro, arrancar a carnalidade do coração, identificar a carnalidade, identificar o fermento da casa, lá da Páscoa, você lembra? A conversão, levantar os olhos para os montes e ver de onde vem o meu socorro. Arrependimento, a santificação. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Como exercer a fé sem ver a Deus? Como que você vai exercer a fé sem você não ver a Deus? E é no arrependimento. A conversão, o vislumbrar da promessa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Sem agradar a Deus não há bênção, não vai. Se você não agradar a Deus, como é que vai ter bênção? Tem a bênção corriqueira, a chuva, o sol que cai sobre justos e injustos. Mas você chegar na presença do Altíssimo, meu irmão,
Se sair desse ciclo da Matrix e adentrar o reino espiritual de Deus, que é composto de paz. Se for falar da paz aqui, que serve de entendimento, não pode estar a bomba atômica correndo aqui, você tem paz. Os cristãos do primeiro século estavam indo para a Cova dos Leões, para a arena, o couro estava comendo e eles estavam em paz. Segurando na mão de Cristo, o mundo espiritual aberto, ele vendo os anjos. Estevão sendo apedrejado ali, sustentando a verdade, os irmãos dele, os do povo dele, jogando pedras nele, ali, pedra, irmão, caluniando, falando, arrebentando ele, tirando a roupa dele, deixando ele pelado, jogando pedra nele. Ele levanta a hora, o céu está aberto, ele vê o Filho do Homem em pé, ao lado do trono. Se abre, sabe? E por aí Estevão está sendo moído, esmagado, a azeitona está sendo esmagada ali, a semelhança de Cristo, né? Porque nós já somos sacrifícios também, né? Cristo foi a primícia, mas é o que acenda. As roupas dele foram depositadas aos pés de um jovem chamado Saulo. E ele, vendo tudo aquilo ali foi um motor para que ele, a hora que ele está se deslocando para Damasco, ele tem um encontro com Cristo. E mude totalmente a vida daquele perseguidor de cristão. Na hora que Estevão está morrendo, Estevão faz uma oração ao Pai, que é ouvida, porque a oração do justo muito pode em seus efeitos. Pai, não lhes impute esses pecados. Que tremendo, meu irmão. Deus concede arrependimento para Saulo aí. O arrependimento, ele prepara o coração para saber viver com a concretização das promessas. Ele prepara, ele ara a terra, ele tira os vales, ele aplana, soca a terra, deixa retinho, e os montes, ele arranca os montes e deixa tudo planinho. O arrependimento de João Batista. A conversão pela fé traz à existência as coisas invisíveis. O arrependimento, saindo dos conceitos do mundo, do que você acha que é certo agora, o arrependimento, ele vai te arrancar, vai te tirar, vai abrir a porta para que você saia desses conceitos do mundo. E a conversão vai entrar nos conceitos de Deus, você vai começar a olhar totalmente diferente as coisas. Irmão, é libertador. O arrependimento vai reconhecer a incredulidade. Quando Deus concede arrependimento para nós reconhecemos que nós somos incrédulos. A conversão estabelece a fé. Deus está comigo em todos os momentos. Olha a segurança, a paz que isso traz. A justiça. Puxa, fui injustiçado porque as pessoas fizeram isso comigo. Deus está aqui comigo. Ele vai equilibrar a balança da justiça. Está sendo organizado, não estou largado. Arrependimento, encerrar com o passado. Conversão, iniciar um novo tempo. Iniciar um novo futuro. Conversão. Arrependimento, sair e tirar o conceito do Egito do coração. Sair e tirar o conceito do Egito do coração. Quando o povo estava saindo no deserto, eles tinham saudades dos pepinos e cebolas do Egito. Você está saindo no deserto, de repente vai voltar, vou voltar para a danceteria, a beber, a usar droga, a fumar, a fazer tudo que... né? Está no teu coração a prisão ainda, não é lá o local só, mas o arrependimento, ele tira os conceitos do mundo. E a conversão, ele enriquece-se da palavra para arrumar com certeza da conquista a Canaã, a terra prometida, que Deus tem preparado para nós. A vida verdadeira.
O arrependimento é considerar mortas as coisas da terra, tais como angústias, aflições, prazeres, etc. E quantas mais? Conversão é voltar-se aos céus, o novo reino. Fé em Deus, que é a matéria que nós estamos agora, na conversão, você virado agora. Colossenses 3:1 fala assim, ó, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Agora o teu foco virou para as coisas do alto e você vai buscar elas, vai galgando. E vai deixando para trás as outras coisas. Tá bem, irmão? Eu vou terminar esse vídeo com 25 minutos e depois nós continuamos, tá? Deus que abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Senhor, conceda arrependimento para você, para mim, nos conceda conversão, que adentremos no mundo da fé, né? E possamos viver a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo.